O ônibus a deixou na beira de uma estrada de terra que não tinha nome. O motorista ainda esperou um momento, como se considerasse dizer alguma coisa, mas no fim arrancou sem uma palavra, levantando uma cortina de poeira que engoliu a paisagem inteira. Quando o barulho do motor foi ficando longe, Deolinda ficou sozinha com os 3 filhos, uma mala que já não fechava direito, e um silêncio tão pesado que a mais velha, Graça, de 8 anos, chegou a olhar para o alto como se esperasse que o céu caísse. "Mãe, onde é a nossa casa?" perguntou Tomé, o do meio, que tinha 6 anos e um jeito de fazer perguntas que sempre acertavam no lugar que mais doía. Deolinda apontou para o fim do capim alto, onde se adivinhava o contorno de um telhado, cor de ferrugem, espremido entre 2 ipês enormes. Era só isso que havia. A promessa de uma estrutura, algures além do mato. Ela enrolou o bebê mais firme contra o peito, pegou a mala com a outra mão e começou a caminhar. Graça e Tomé foram atrás sem reclamar. As crianças aprenderam cedo que quando a mãe caminhava daquele jeito, queixo levantado, passos curtos e decididos, não havia nada a dizer. A propriedade apareceu aos poucos, como uma coisa envergonhada de si mesma. O portão de ferro estava torcido para o lado, preso na terra por anos de abandono. A cerca havia cedido em 3 pontos diferentes, e o capim tinha cruzado para dentro com a naturalidade de quem ocupa um lugar que ninguém disputa. A casa em si era uma construção de alvenaria com varanda na frente, janelas sem vidro, e uma porta que alguém havia trocado por uma tábua de madeira presa com um prego enferrujado. Em cima, o telhado de barro tinha uma cumeeira afundada do lado esquerdo, como uma sobrancelha franzida por anos de chuva. Deolinda parou diante do portão. Tirou do bolso do vestido a escritura dobrada em 4, a leu pela 10ª vez naquele dia, confirmou o nome que estava ali, Adelino Coutinho, seu pai, e enfiou de volta. Aquela terra havia pertencido a um homem que ela mal conheceu. Um homem que fora embora quando ela tinha 4 anos e mandara cartas esparsas até os seus 18. Depois mais nada. Um homem que morreu sem avisar e deixou um tabelião constrangido encontrá-la num apartamento alugado em São Luís para entregar um papel que ela não pediu. Na época, ela havia considerado vender, mas a única oferta que apareceu vinha de um tal Maximiano, um nome que o tabelião pronunciou com um cuidado excessivo, que só depois ela entendeu era medo. O homem ofereceu um valor que era quase um insulto, e quando ela pediu tempo para pensar, a segunda proposta chegou com um intermediário que bateu à porta tarde da noite. Então, Deolinda parou de atender. O marido morreu 4 meses depois. Acidente de trabalho, disseram, uma indenização pequena, dívidas maiores e 3 filhos que precisavam comer todo dia. Foi quando a escritura deixou de ser um papel velho e se tornou a única coisa concreta que ela possuía no mundo. Ela abriu o portão empurrando com o ombro. O ferro gemeu, mas cedeu. Os filhos entraram atrás dela e Deolinda pisou pela primeira vez em terra que era dela. Terra de capim até a cintura, terra de passarinhos assustados, terra de cobra, talvez, terra que não sabia o nome dela ainda, mas aprenderia. A casa por dentro cheirava a tempo parado. O piso de cimento estava coberto de folhas secas que o vento empurrava pela janela aberta. Havia uma mesa de madeira pesada encostada na parede do fundo, com 3 pernas e uma telha substituindo a 4ª. Na cozinha, o fogão a lenha estava intacto, enegrecido, mas sólido. Havia uma panela presa num prego acima dele. Graça achou uma cadeira e ficou de pé nela para olhar pela janela sem vidro com a seriedade de uma sentinela. "Ah, tem uma árvore com fruta lá fora!" ela anunciou. "Que fruta?" perguntou Tomé. "Laranja, acho." "Laranja não é fruta de sertão", disse Tomé, com a autoridade de quem não sabe nada, mas nunca hesita. "Aqui é fruta de qualquer lugar que a gente tiver com fome",
respondeu Deolinda, e colocou o bebê numa coberta no chão, esticou as costas que doíam desde São Luís e olhou ao redor com os olhos de quem está fazendo uma lista. Telhado, janelas, porta de verdade, água, comida para hoje, escola para Graça, que estava há 3 semanas sem aula. Água, essa ela havia repetido sem perceber, porque era a mais urgente de todas. Ela saiu pela porta dos fundos e encontrou o terreno abrindo-se em uma clareira maior do que esperava. Ao fundo, quase sumido atrás de um cerrado baixo de pequizeiros, ela ouviu antes de ver o murmúrio constante de água correndo. Um córrego. Ela caminhou até lá com o coração batendo de um jeito diferente. Não de medo desta vez, mas de algo que ela não nomeou ali na hora e que só muito depois reconheceria como esperança com medo de se mostrar. A água era limpa e corria rápida entre pedras cobertas de limo verde. Ela mergulhou a mão e sentiu o frescor subindo pelo braço até algum lugar dentro do peito. Ninguém no vilarejo havia mencionado o córrego, nem o tabelião, nem os homens que apareceram fazendo perguntas sobre a propriedade. Ou eles não sabiam, ou sabiam e preferiram esquecer. Deolinda ficou de cócoras à beira da água por um tempo que não soube medir. O bebê chorou lá dentro. Ela não se levantou imediatamente. Ficou olhando para o reflexo torto da sua própria face na superfície do córrego. Uma mulher de 31 anos, viúva há 4 meses, com olhos que pareciam mais velhos do que o resto dela, e disse em voz baixa para ninguém, ou talvez para a terra inteira: "Tá bom, pode me testar." Depois se levantou, limpou as mãos no vestido e foi atender o filho. A notícia de que uma mulher havia chegado à propriedade do falecido Adelino Coutinho correu pelo vilarejo de Carmo do Veredas com a velocidade que só os assuntos inúteis conseguem alcançar. Antes que a segunda manhã terminasse, já havia pelo menos 3 versões. Numa delas, a mulher era jovem e bonita e certamente tinha a intenção de vender para Maximiano assim que visse o estado da casa. Em outra, era uma louca que havia fugido de algum lugar e apresentado uma escritura falsa. Na terceira, que era a favorita das senhoras que sentavam na frente da farmácia à tarde, ela era uma viúva desesperada com filhos pequenos, e a coisa toda terminaria mal antes do fim do mês. Nenhuma das 3 versões incluía a possibilidade de que ela simplesmente ficasse. Deolinda não sabia de nenhuma delas naquela segunda manhã, porque estava ocupada demais. Havia dormido no chão com os 3 filhos enrolados numa coberta única, o bebê entre ela e Graça para aproveitar o calor e acordado antes do sol com a clareza fria de quem não se pode dar ao luxo de ficar deitado pensando. A lista que ela havia feito mentalmente na véspera era longa e começava pela coisa mais básica: limpar a casa para que fosse possível viver dentro dela sem medo de pisar em algo que não devia. Ela encontrou uma vassoura velha, encostada atrás da porta da cozinha, com metade dos talos quebrados, mas que ainda servia. Varreu o piso de fora para dentro, empurrando as folhas secas, a terra, um ninho de pássaro abandonado e 2 sapos que saíram pulando com muito mais escândalo do que a situação merecia. Tomé quis perseguir os sapos. Deolinda disse que não, depois reconsiderou. Enquanto ele perseguia os sapos, não estava no caminho dela, e disse que sim, mas que não fosse para perto do córrego sozinho. A janela da sala ela resolveu com um plástico grosso que havia dentro da mala, enrolado em volta dos documentos para protegê-los da umidade. Prendeu com pregos que achou numa lata enferrujada no fundo do armário da cozinha. Não era bonito, mas segurava o vento da noite, que nas primeiras horas da madrugada cortava mais do que deveria para aquela época do ano. A tábua que servia de porta, ela substituiu por uma porta de verdade, ou quase. Nos fundos do terreno, cobrindo uma pilha de telhas quebradas, havia uma chapa de madeira maciça, que com algum esforço e 2 gonzos que ela encontrou na mesma lata dos pregos, virou algo funcional.
Levou a tarde inteira e 2 dedos machucados, mas quando o sol estava se pondo, a porta fechava. Não trancava ainda, mas fechava. Foi nesse momento, com Deolinda ainda parada na varanda, olhando para a porta que havia pendurado ela mesma, que apareceu a primeira pessoa do vilarejo. Era uma mulher de uns 50 anos, baixa, com o cabelo preso num coque apertado e uma vasilha de barro no colo que ela segurava com os 2 braços como se fosse uma oferenda. Parou no portão torto e ficou olhando sem falar por um momento que se estendeu além do confortável. "A senhora é a filha do Adelino?" perguntou por fim. "Não, sou", disse Deolinda. A mulher assentiu devagar, como se a resposta confirmasse algo que ela não tinha certeza se queria confirmar. Depois, empurrou o portão e entrou sem ser convidada, o que Deolinda decidiu não comentar. "Me chamo Nazaré. Moro lá onde o eucalipto alto aparece da estrada." Colocou a vasilha na varanda. Trouxe feijão cozido, com linguiça. "Os meninos já comeram hoje?" Comeram", disse Deolinda, o que era verdade apenas em parte. Tinham comido laranja do pé que Graça havia descoberto e biscoito que ela havia trazido numa sacola desde São Luís e que já estava acabando. Nazaré olhou para ela com os olhos de quem sabe reconhecer uma meia-mentade quando escuta uma. Não disse nada, deixou a vasilha e deu meia volta para ir embora, mas parou antes de sair pelo portão. "Maximiano vai mandar alguém aqui nos próximos dias", disse de costas, como quem menciona o tempo. "Vai ser educado. Na primeira vez é sempre educado." "Obrigada pelo feijão", respondeu Deolinda. Nazaré foi embora sem mais nada. As crianças comeram o feijão com a seriedade de quem comia de verdade pela primeira vez naquele dia. Graça dividiu a linguiça em pedaços iguais sem que ninguém pedisse, o que fez Deolinda sentir um aperto no peito que ela engoliu rápido. Tomé perguntou quem era Maximiano. Deolinda disse que era um vizinho. Tomé perguntou se era vizinho amigo ou vizinho do outro tipo. Ela disse que ainda não sabia, mas sabia. O nome havia aparecido antes, na boca do tabelião, na visita noturna do intermediário, no jeito como Nazaré o pronunciara sem se virar para enfrentá-la. Havia uma gramática inteira em torno daquele nome, uma série de pausas e olhares oblíquos que diziam mais do que as palavras. Deolinda havia aprendido a ler essa gramática na infância, crescendo num bairro onde certos nomes também funcionavam assim, como peso colocado no ar para ver se você dobrava. Ela não havia dobrado lá. Não dobraria aqui. Naquela noite, depois que os filhos dormiram, ela saiu para sentar na varanda com o único resto de vela que havia achado dentro de um gaveta. Ficou olhando para o escuro do terreno, onde o capim alto se movia com o vento e os grilos faziam um barulho contínuo e antigo. Lá no fundo, além do cerrado baixo, ela ouvia o córrego. Sempre o córrego, constante, como se a terra respirasse por ele. Tirou do bolso a escritura dobrada e ficou com ela na mão sem abrir. Pensou no pai que não conheceu direito. Pensou no que havia de errado numa história em que um homem sumia, morria e deixava uma terra que outro homem poderoso queria tanto a ponto de mandar intermediários de noite. Havia alguma coisa ali que ela ainda não entendia. Uma peça faltando. Uma razão que tornava aquele pedaço de chão mais do que parecia. A vela foi acabando. Ela deixou queimar até o fim. No escuro que veio depois ficou sentada mais um pouco, ouvindo os filhos respirarem lá dentro, ouvindo o capim, ouvindo a água. Amanhã ela iria ao vilarejo comprar o mínimo que o dinheiro que lhe restava permitia. Veria com os próprios olhos o lugar, as pessoas, as distâncias, e prestaria atenção em tudo aquilo que ninguém dissesse. Era assim que se sobrevivia em lugares onde os nomes pesavam, não falando mais alto, escutando melhor. Carmo do Veredas era menor do que parecia no mapa, e não parecia grande coisa nem no mapa.
Tinha uma rua principal de paralelepípedo irregular que terminava numa praça com um coreto pintado de branco e uma amendoeira centenária cuja sombra cobria metade do calçamento. Ao redor da praça ficavam o mercado do seu Braulio, a farmácia onde as senhoras sentavam, uma borracharia, uma escola de 2 cômodos com as paredes cobertas de desenhos de crianças desbotados pelo sol e uma igrejinha de porta sempre fechada que Deolinda só descobriria mais tarde que abria às quintas e aos domingos. Ela foi ao vilarejo na manhã de quinta-feira, deixando Graça tomando conta dos irmãos com instruções precisas e o olhar sério que a filha mais velha já tinha aprendido a usar para ocasiões sérias. Caminhou os 3 quilômetros da propriedade até a rua principal com a mala de mercado no ombro e a lista mental organizada por ordem de urgência: fubá, feijão, óleo, sal, fósforo. Depois, se sobrava, querosene para a lamparina que havia achado pendurada na cozinha e que ainda funcionava. O mercado do seu Braulio cheirava a couro, café e madeira velha. Era daqueles estabelecimentos que vendem tudo sem aparente critério de organização. Sacos de grão empilhados ao lado de ferramentas, latas de tinta ao lado de balas de vidro, numa jarra de boca larga. O dono era um homem de uns 60 anos, com bigode branco e modos lentos, que Deolinda leu imediatamente como cuidado, não preguiça. Ele a olhou entrar sem dizer nada. Esperou ela percorrer as prateleiras com os olhos e só então perguntou no que podia ajudar. Ela disse o que precisava. Ele foi pegando sem comentário. Quando chegou na hora de pesar o fubá, ele colocou um pouco mais do que ela havia pedido, anotou o peso de antes e não disse nada a respeito. Deolinda notou e também não disse nada. Era uma negociação de silêncios e ela entendia esse idioma. A senhora é a Deolinda, disse ele quando ela pagou. Não era pergunta. Sou. Filha do Adelino Coutinho. Isso. Ele assentiu como Nazaré havia feito, com aquela confirmação lenta de quem estava verificando uma teoria antiga. Depois disse, embrulhando as compras num papel pardo: seu pai comprou aquela terra de um homem chamado Tertuliano, que já morreu. Pagou com o que tinha e o que não tinha. Ninguém entendeu por que na época. A terra parecia ruim. Fez uma pausa. Parecia. Deolinda ficou esperando mais, mas seu Braulio entregou o embrulho e voltou para o banquinho atrás do balcão, como se tivesse dito tudo o que havia para dizer. Ela saiu com o peso das compras e o peso daquelas palavras, que eram poucas, mas encaixavam em algo que ela ainda não conseguia nomear. Na volta, parou na beira da estrada para descansar os braços e foi quando viu a caminhonete. Era nova, branca, com uma placa de outro município e um homem no banco do passageiro que desceu antes mesmo do veículo parar completamente. Tinha uns 45 anos. Bem vestido para o calor daquele lugar, camisa de botão, cinto com fivela de metal, botas limpas, cabelo grisalho nas têmporas, rosto aberto, sorriso que chegava antes dele. Dona Deolinda, disse ele, como se fossem velhos conhecidos. Que bom que finalmente nos encontramos. Sou Maximiano Ferro. Ela ficou parada no meio da estrada com um embrulho nos braços e o olhou sem pressa. Eu sei quem o senhor é, disse. Maximiano sorriu mais, o que era um feito considerável, dado que já sorria bastante. Apontou para a caminhonete com um gesto hospitaleiro, como se estivesse convidando-a para o próprio carro dele. Posso dar uma carona? O sol está pesado. Estou bem, obrigada. Claro, claro. Ele deu 2 passos na direção dela com as mãos nos bolsos, casual, como quem passeia. Vim justamente para me apresentar. Somos vizinhos, afinal. Minha propriedade faz divisa com a sua pelo lado norte. Devia ter vindo antes, peço desculpa pela demora. Não tinha pressa, disse ela. Que bom que a senhora pensa assim. Ele parou a uma distância que era polida, mas não era distante. Olha,
Eu sei que a situação da propriedade é difícil. Casa precisando de reforma, terra sem trabalho há anos. E a senhora com 3 crianças pequenas, recém-chegadas, sem conhecer o lugar. Fez uma pausa compassiva. Não é fácil. Não é, concordou Deolinda. Justamente por isso quero que saiba que minha oferta ainda está de pé, a que eu fiz pelo tabelião. Ele tirou uma das mãos do bolso e a abriu, vazia, gesto de generosidade. Na verdade, estou disposto a melhorar um pouco. A senhora poderia ir embora com dinheiro suficiente para recomeçar em outro lugar, com mais conforto, sem esse trabalho todo. Deolinda ficou olhando para ele por um momento. Olhou para o carro, para o motorista que havia ficado dentro, para a estrada vazia nos 2 sentidos. Depois olhou de volta para Maximiano, para o sorriso que ele mantinha com um esforço que talvez só ela estivesse perto o suficiente para notar. Agradeço a preocupação, disse ela, mas não estou vendendo. O sorriso não saiu, apenas mudou de espécie. Ficou um pouco mais fino, um pouco mais quieto. A senhora acabou de chegar. Dê um tempo, conheça o lugar. É uma região difícil, estrada ruim, inverno pesado. Ele balançou a cabeça com pesar cuidadosamente fabricado. Coisas acontecem por aqui que numa cidade grande a senhora não está acostumada a lidar. Eu sei lidar com coisas difíceis, disse ela. Houve um silêncio. O vento levantou poeira entre eles. Lá longe, um pássaro gritou uma vez e parou. Com certeza, disse Maximiano, e o sorriso voltou inteiro, generoso, sem uma rachadura visível. Boa tarde, dona Deolinda. Minha oferta fica aberta. É só me procurar. Ele voltou para a caminhonete. O veículo arrancou devagar, como alguém que não tem pressa porque tem certeza, e sumiu na curva da estrada, levantando uma nuvem de poeira clara no sol da tarde. Deolinda ficou parada até o barulho do motor desaparecer. Depois, ajeitou o embrulho nos braços e continuou caminhando em direção à propriedade ao ritmo de sempre. Passos curtos, queixo levantado. Nazaré havia dito, na primeira vez é sempre educado. Deolinda havia entendido o aviso, mas o que ela não havia dito para Nazaré e que ficou repetindo mentalmente enquanto caminhava era que a educação de Maximiano não a assustava. O que a assustava era a certeza que havia por baixo dela, a convicção tranquila de um homem que nunca havia perdido nada que quisesse de verdade. Ela conhecia esse tipo de certeza. Havia dormido do lado de uma versão menor dela durante 8 anos de casamento e sabia exatamente o que fazia aquela certeza ruir. Alguém que não recuasse. Os filhos estavam na varanda quando ela chegou. Tomé havia encontrado um lagarto e estava tentando convencer Graça de que era manso. O bebê dormia no colo da irmã. A tarde tinha aquela luz cor de cobre que faz tudo parecer mais bonito do que é. Deolinda parou no portão e olhou para os 3 por um instante antes de entrar. Pensou no pai que havia pagado por aquela terra com o que tinha e o que não tinha, sem que ninguém entendesse por quê. Pensou no córrego escondido. Pensou em Maximiano e na palavra parecia, que seu Braulio havia dito com um peso muito específico. A terra parecia ruim. Parecia. Mãe, esse lagarto é manso, anunciou Tomé. Larga esse bicho, disse ela entrando, mas sorriu. Só um pouco, e só para si. A enxada ela encontrou pendurada num gancho nos fundos do paiol, coberta de ferrugem, mas com o cabo ainda firme. Passou 2 horas limpando a lâmina com areia grossa e um pano molhado, até que o metal apareceu abaixo da crosta laranja com uma dignidade de ferramenta que ainda tinha préstimo. Tomé ficou observando o processo com a atenção de quem assiste a um ritual que não entende, mas reconhece como importante. Quando ela terminou e testou o fio com o polegar, o menino perguntou se ela ia matar alguém. Vou matar o mato, disse ela. O mato não morre, disse Tomé com a autoridade habitual. Não de vez, mas recua. Ela começou pela área mais próxima da casa.
o trecho entre a varanda e o que havia sido uma cerca de mourões que separava o terreiro do resto do lote. O capim era alto e resistente, enraizado com anos de liberdade, e a enxada encontrou pedra em 3 lugares diferentes antes de achar terra fofa. Mas quando achou, Deolinda parou. Ficou olhando para o corte que a lâmina havia feito no chão com uma atenção que Graça, que observava da varanda, mais tarde descreveria para Tomé como o jeito que a mãe olhava quando estava entendendo alguma coisa. A terra aberta era escura, quase preta, úmida mesmo sem chuva recente, com um cheiro de humus vivo que não combinava com o capim seco da superfície. Deolinda se abaixou e pegou um punhado, apertou na palma, sentiu como ela cedia e retinha a forma. Depois olhou para o córrego, que dali era invisível, mas audível, constante, 10 metros além do cerrado baixo. A terra parecia ruim. Parecia. Seu Braulio havia dito aquilo como quem sabe o final de uma história, mas espera que o outro chegue lá por conta própria. E Deolinda estava chegando. A propriedade ficava numa várzea suave, que ela não havia percebido de início, porque o capim alto escondia o relevo, uma depressão longa e rasa que coletava a umidade do córrego por infiltração, mantendo o subsolo encharcado durante o ano inteiro. Era o tipo de solo que agricultor experiente reconhecia de longe, e gente de cidade não via nem de perto. Seu pai havia visto. Pagara com o que tinha e o que não tinha por uma terra que parecia ruim e que qualquer um com o olho treinado saberia que não era. Ela ficou de cócoras no meio do terreiro por um tempo longo, com a terra escura na mão, pensando num homem que ela conhecia mal, mas que havia tomado uma decisão silenciosa e cara por uma razão que agora começava a fazer sentido. Havia algo parecido com respeito se formando nela. Não o respeito fácil de quem idolatra um ausente, mas o respeito mais difícil de quem reconhece competência numa pessoa que a decepcionou de outros modos. Levantou e voltou a trabalhar. Nos dias seguintes, ela abriu uma faixa de terra ao longo de toda a borda do terreiro, derrubando o capim em fileiras que Tomé ajudava a juntar em montes para queimar mais tarde. Graça cuidava do bebê e fazia as tarefas da casa com uma eficiência que às vezes constrangia Deolinda, que sabia que uma menina de 8 anos não deveria ter aquela competência doméstica, mas que também sabia que não era hora de resolver isso. Era hora de plantar. Ela plantou feijão primeiro, porque crescia rápido e porque era o que ela sabia plantar. Havia feito isso uma vez na infância, num quintal em São Luís, com uma tia que gostava de terra. Depois plantou maxixe, porque havia sementes numa lata no paiol com uma tampa enferrujada que ela precisou abrir com a ponta da enxada. As sementes eram velhas, talvez de anos atrás, e ela não sabia se pegariam, mas as enterrou mesmo assim com o cuidado de quem não pode desperdiçar nem a tentativa. Na tarde do 5º dia de trabalho, quando estava abrindo sulcos perto da divisa com o córrego, a enxada bateu em algo que não era pedra. O som era diferente, abafado, denso, com uma ressonância que pedra não tinha. Ela afastou a terra com a lâmina devagar. Depois se ajoelhou e usou as mãos. Era uma lata, grande, do tipo que já guardou tinta ou querosene, fechada com uma tampa dobrada para dentro e envolta num pano encerado, enegrecido pelo tempo. Estava enterrada a uns 40 centímetros de profundidade, num ponto que ficava à sombra de um pequizeiro velho o dia inteiro, sombreado, úmido, preservado. Deolinda ficou com a lata no colo por um momento antes de abrir. Olhou ao redor como se esperasse alguém, mas havia só o cerrado, o vento baixo e o som constante do córrego. Abriu. Dentro, embrulhados no mesmo pano encerado em camadas, havia 3 coisas: um maço de cartas amarradas com barbante, um caderno de capa dura com as bordas mofadas, mas o interior preservado, e um envelope fechado com lacre de cera vermelho que já havia rachado, mas que ainda mantinha o papel dobrado dentro. Ela tirou o envelope primeiro.
O lacre cedia ao toque. Abriu com cuidado, como se o papel fosse mais frágil do que era. Dentro havia uma folha dobrada em dois com uma letra miúda e inclinada que ela reconheceu de imediato. Havia recebido cartas com aquela letra até os 18 anos, e o traço de cada letra havia ficado gravado nela com a força que só as coisas incompletas têm. Era a letra do pai. Ela dobrou a folha de volta sem ler. Não porque não quisesse, queria, com uma urgência que subia pelo peito como água, mas porque estava de joelhos no meio do terreiro, com a terra nas mãos e os filhos a uns 30 metros e o sol descendo rápido, e havia uma parte dela que sabia que aquela leitura precisava de outro tipo de silêncio. O silêncio de noite fechada, lamparina acesa, filhos dormindo. Embrulhou tudo de volta no pano encerado, colocou debaixo do braço e foi em direção à casa. "E o que é isso?" perguntou Graça da varanda. "Coisa do seu avô", disse Deolinda. Graça ficou olhando para o embrulho com aqueles olhos que já eram velhos demais para a idade. "A gente conheceu o vovô?" "Não", disse Deolinda, "mas acho que está na hora." Grande, e foi lavar as mãos no córrego como fazia todo fim de tarde. A água estava mais fria do que de costume. Ela ficou com os braços dentro dela até os cotovelos, olhando para a corrente que dobrava entre as pedras e seguia para algum lugar que ela ainda não havia explorado. Havia feijão plantado, havia machixe, havia uma lata enterrada com cartas de um homem morto, havia um fazendeiro poderoso que queria aquela terra com uma insistência que agora, à luz do que ela estava começando a entender, fazia muito mais sentido do que antes. Deolinda tirou os braços da água e os sacudiu, deixando as gotas caírem na pedra. Olhou para o terreno aberto, para os sulcos escuros que havia aberto com as próprias mãos, para a casa com a porta que ela mesma havia pendurado. Naquela noite, ela leria a carta do pai, e tudo o que ela pensava que sabia sobre aquela terra e sobre ele mudaria de lugar. Ela entrou, guardou a lata no fundo do armário da cozinha. Atrás da panela, os filhos dormiram cedo naquela noite, exaustos do calor e do dia longo. Tomé adormeceu com os sapatos ainda no pé, o que Deolinda só percebeu quando foi tirar, e ficou um momento olhando para aquele rosto redondo completamente entregue ao sono, sem nenhuma das perguntas que o habitavam durante o dia. O bebê foi o último a ceder, mamando até afrouxar a boca e escorregar para o lado com aquela rendição total que só os muito pequenos conseguem. Graça dormiu lendo, ou tentando ler, porque o livro ainda estava aberto sobre o peito dela quando Deolinda entrou para apagar a lamparina do quarto. Então foi para a cozinha, colocou a lata sobre a mesa, acendeu a lamparina que havia pendurado no gancho do teto e abriu. Tirou o envelope primeiro, como na tarde anterior. Desta vez, não dobrou de volta. Desdobrou a folha com cuidado, alisou as dobras com o polegar e começou a ler. A carta não tinha data. Começava sem saudação, como se o pai houvesse começado a escrever no meio de um pensamento que já durava há tempo demais para ter começo marcado. Dizia: "Se alguém ler isso um dia, espero que seja alguém de sangue meu, porque o resto não merece saber. A terra que comprei do Tertuliano não é o que parece por fora. Por baixo do campo que fica entre o córrego e os 2 ipês grandes, há uma nascente que nunca seca, nem no agosto mais seco que eu vi nessa região. E eu vi muitos. Tertuliano sabia disso e vendeu mesmo assim porque estava com medo. O Maximiano, o pai, não o filho, mas o filho é igual, havia ameaçado a família dele por anos, tentando tomar aquela terra. Tertuliano vendeu para mim na calada porque sabia que eu não era daqui e que Maximiano demoraria a descobrir. Me disse que quem controlasse aquela nascente no período seco controlaria a água de 3 propriedades ao redor, incluindo a maior fazenda do ferro. Eu nunca fiz nada com isso. Não tive coragem ou não tive tempo, não sei mais distinguir as duas coisas.
Mas enterrei isso aqui para que quem viesse depois soubesse o que tem embaixo dos pés. A terra não é ruim. Nunca foi. É a mais rica desse lado do município. E o Maximiano sabe disso. Por isso nunca vai parar de querer. Deolinda leu 2 vezes. Depois dobrou a folha, colocou sobre a mesa e ficou olhando para a chama da lamparina por um tempo que não mediu. Uma nascente, permanente, abaixo do campo entre o córrego e os ipês, exatamente onde ela havia começado a abrir sulcos naquela semana. Havia pisado em cima disso todos os dias sem saber. Havia plantado feijão em cima disso. Havia ajoelhado naquele chão e sentido a umidade que não tinha explicação na superfície. E havia atribuído ao córrego quando a verdade era mais funda do que isso. Pegou o caderno. A capa estava mofada nas bordas, mas as páginas do interior haviam sido protegidas pelo pano encerado e estavam amareladas, mas legíveis. Era um diário de campo. Anotações secas, práticas, sem a emoção da carta, escritas com a letra miúda e inclinada do pai que ela já conhecia. Havia medições de nível d'água em diferentes épocas do ano, anotadas ao lado de datas que cobriam quase uma década. Havia croquis a lápis da disposição do terreno, marcando o ponto exato da nascente com um círculo, e a palavra permanente sublinhada 2 vezes. Havia nomes: Tertuliano, outros que ela não reconhecia, e Maximiano Ferro Pai, com uma anotação ao lado. Sabe do córrego, não sabe da nascente. Então abriu o maço de cartas. Eram 12, amarradas com barbante de sisal. Não eram cartas para ela. Eram cartas recebidas, guardadas, de diferentes remetentes. A maioria de Tertuliano, escritas num português torto e honesto, que ela leu devagar, reconstituindo a história em fragmentos. O velho fazendeiro, descrevendo as pressões que sofria, os homens que apareciam na propriedade dele de madrugada, o gado que morreu de envenenamento num bebedouro, a filha que foi embora para o sul depois que encontrou um cobra dentro de casa numa manhã que não era época de cobra. E no fundo do maço, 2 cartas de um advogado de cidade que Deolinda não conhecia, redigidas num linguajar formal e seco, descrevendo um litígio antigo sobre direitos de água na região. Um processo que havia sido arquivado por falta de provas, mas que o advogado afirmava ter documentação suficiente para reabrir, caso houvesse interesse. Deolinda ficou com as cartas espalhadas sobre a mesa da cozinha, a lamparina tremendo com o vento que entrava pela fresta da porta que ela mesma havia pendurado. E sentiu uma clareza que às vezes chega depois de muito tempo confuso. Não a clareza de quem resolveu o problema, mas a de quem finalmente entendeu qual é o problema de verdade. Maximiano não queria a terra por capricho ou por ganância simples. Queria porque, sem a nascente dele, a fazenda maior que havia herdado do pai dependia do regime das chuvas nos meses secos, e o cerrado estava ficando mais seco a cada ano que passava. Queria porque o pai dele havia tentado e não conseguido, e havia nisso uma questão de herança que ia além da água. Era a terra que o ferro não havia conseguido tomar e que, portanto, existia como uma falha, uma interrupção na história de um homem acostumado a não ser contrariado. E agora ela estava sentada em cima disso com 3 filhos pequenos e uma enxada com cabo velho. Ela recolheu tudo com cuidado. Embrulhou de volta no pano encerado e desta vez não guardou na lata. Guardou debaixo do colchão onde dormia, numa das únicas posições da casa que ela considerava segura por não ser óbvia. Depois apagou a lamparina e ficou no escuro da cozinha por um momento antes de ir dormir. Havia muito o que fazer. A nascente precisava ser encontrada com precisão. Ela sabia mais ou menos onde era pelo croquis, mas precisava cavar para confirmar. O advogado das cartas podia estar morto ou aposentado, mas o processo existia, e processos deixavam rastros em cartório. Nazaré sabia mais do que havia dito. Isso Deolinda sentia com a certeza de quem reconhece uma pessoa acostumada a guardar coisas.
E seu Braulio havia falado de Tertuliano com familiaridade de quem conhecia a história por dentro. Não estava sozinha. Ainda não sabia disso completamente, mas estava começando a perceber. Deitou ao lado do bebê, que revirou no sono e encostou a cabeça no seu ombro com o automatismo dos que confiam sem pensar. Deolinda ficou de olhos abertos no escuro do teto por um tempo, ouvindo o córrego lá fora, mais presente do que nunca agora que sabia o que havia por baixo dele. O pai havia enterrado aquilo para que quem viesse depois soubesse o que tinha embaixo dos pés. Ela sabia agora. E Maximiano cometeria o erro de não imaginar que ela usaria. Por que você nunca foi atrás disso por conta própria? Nazaré olhou para o eucalipto por um momento antes de responder. Porque eu sou uma mulher sozinha e velha num lugar pequeno, e ele sabe disso. Depois olhou de volta para Deolinda. Mas você chegou aqui com uma escritura e 3 crianças e não vendeu quando ele pediu bonito. Isso muda o peso das coisas. Foram juntas a Imperatriz na semana seguinte. Deolinda, Nazaré e seu Braulio, que apareceu na estrada naquela manhã cedo com o chapéu na mão. E disse apenas que achava que podia ser útil como testemunha de algumas coisas que havia visto ao longo dos anos. Deolinda não perguntou por que ele havia esperado tanto. Havia aprendido que em lugares pequenos as pessoas guardam coragem como guardam mantimento, para quando a necessidade é real o suficiente para justificar o gasto. O advogado chamava-se Renato. Tinha uns 35 anos e os arquivos do pai organizados em caixas numeradas que cobriam uma parede inteira do escritório. Quando Deolinda colocou sobre a mesa as cartas do pai, o caderno de campo e o envelope com o lacre rachado, ele ficou lendo em silêncio por 40 minutos, pedindo desculpa uma vez para pegar um segundo arquivo, depois um terceiro. Quando levantou os olhos, havia neles aquela expressão específica de quem acaba de ver as peças de um quebra-cabeça antigo finalmente se encaixar. Isso é suficiente, disse ele. Mais do que suficiente. O processo foi protocolado em cartório naquela mesma semana, estabelecendo os direitos de uso da nascente como pertencentes à propriedade de Adelino Coutinho, e por herança à sua filha Deolinda, com uma liminar que impedia qualquer tentativa de transferência forçada da propriedade enquanto o processo corria. Foi nessa mesma semana que o fogo aconteceu. Era madrugada quando Deolinda acordou com o cheiro. Saiu descalça pela porta dos fundos e viu as chamas no canto nordeste do terreno, no capim seco que ela ainda não havia derrubado. Estava longe da casa, mas corria na direção certa com o vento. Ela acordou Graça, disse para não sair com os irmãos, e foi sozinha até o córrego com os 2 baldes que tinha. Nazaré apareceu antes que ela chegasse na segunda viagem. Depois, um homem que ela não conhecia, vizinho de Nazaré, que havia visto o clarão da janela. Depois, seu Braulio com um filho adulto e uma mangueira comprida enrolada no ombro. Em menos de 1 hora, havia 7 pessoas apagando o fogo que alguém havia tentado usar para assustá-la, e o fogo não era páreo para 7 pessoas com água de nascente que não secava. Quando o último brasa foi apagado e o céu começava a clarear no leste, Deolinda ficou parada no meio do terreno queimado, olhando para as pessoas que haviam aparecido. Nenhuma delas havia sido convocada. Todas haviam vindo por conta própria, por aquele senso silencioso de comunidade que existe em lugares pequenos e que só se ativa quando alguém decide ficar em vez de fugir. Seu Braulio se aproximou e ficou do lado dela, olhando para o terreno. O fogo não pegou onde importava, disse ele. Não, concordou ela. O processo de Maximiano durou 8 meses. Ele contratou 2 advogados, depois um terceiro. Tentou contestar a autenticidade das cartas, depois a validade da escritura original.
Depois os direitos de água com um argumento técnico que o juiz leu, considerou e rejeitou com uma sentença que Renato leu para Deolinda ao telefone com uma voz que tentava ser profissional e não conseguia esconder completamente o prazer. A sentença reconhecia a nascente como parte integrante da propriedade de Deolinda Coutinho, garantia os direitos de uso da água e determinava indenização por danos à propriedade. O fogo havia sido rastreado até um funcionário da Fazenda Ferro, que assinou um acordo para evitar processo criminal. Maximiano não apareceu mais. Não de vez, esse tipo não some completamente, mas recuou, que era o suficiente. Às vezes, Deolinda o via de longe, numa caminhonete passando pela estrada, e sentia que ele a via também. Mas o sorriso de antes havia ficado mais curto. A certeza tranquila de homem que nunca perde havia encontrado sua primeira falha, e falhas desse tipo não fecham mais. O feijão nasceu antes da sentença. O maxixe nasceu uma semana depois do feijão, e as sementes velhas que ela havia plantado sem esperança pegaram quase todas, o que Tomé considerou prova científica de que a terra era mágica, e Deolinda considerou prova prática de que o solo era bom. A horta foi crescendo ao longo dos meses seguintes. Quiabo, coentro, cebolinha, abóbora que Nazaré trouxe de muda numa tarde em que apareceu sem avisar como era seu costume e ficou ajudando a plantar sem que ninguém pedisse, como também era seu costume. Com a indenização, Deolinda refez o telhado. Contratou um pedreiro de Carmo do Veredas, que trabalhou 3 semanas e, no fim, recusou parte do pagamento alegando que havia ficado devendo favores ao pai dela, o que ela não entendeu completamente, mas aceitou com gratidão. Comprou vidro para as janelas, tinta para as paredes e uma porta nova com tranca de verdade que fechava com um clique satisfatório que ela ouviu na primeira noite com uma sensação que demorou para nomear e que finalmente identificou como segurança. Graça voltou para a escola. A escolinha de 2 cômodos com os desenhos desbotados nas paredes, onde a professora chamava-se Dulce, e havia percebido em 2 semanas que a menina precisava de livros mais difíceis do que os disponíveis, e providenciara isso com a iniciativa silenciosa de quem faz o que precisa sem esperar autorização. Tomé foi junto e descobriu, para a surpresa de todos, incluindo ele mesmo, que gostava de matemática com uma intensidade quase inconveniente. O bebê, que tinha nome, Cícero, em homenagem ao avô materno, que havia morrido quando Deolinda era pequena, começou a andar naquele inverno, aos tropeços e com a determinação de quem não considera a queda uma informação relevante. Numa tarde de abril, quase 1 ano depois de chegar, Deolinda sentou na varanda que havia varrido ela mesma na primeira semana, com um copo de café que Nazaré havia ensinado a fazer, com a chicória que crescia na beira do córrego, e olhou para o terreno. O capim alto havia cedido lugar a plantações organizadas em fileiras que ela havia aprendido a espaçar corretamente depois de errar na primeira leva. Os ipês estavam floridos de amarelo. O córrego cantava lá atrás, com o volume do início da estação chuvosa. Perto da nascente, que havia sido coberta com uma boca de alvenaria que o pedreiro havia feito de graça, como parte da dívida que ele dizia dever ao pai, havia um pé de mamão que Tomé havia plantado sem autorização e que estava com o cacho já formado. Graça saiu pela porta com Cícero no colo, sentou no degrau da varanda e ficou olhando para o mesmo terreno. Tomé apareceu atrás dela com a mochila da escola ainda nas costas, perguntando o que havia para comer, questão que ele considerava urgente a qualquer hora do dia. Deolinda olhou para os 3 filhos, e para a terra e para a tarde que ia ficando cor de cobre, aquela luz que fazia tudo parecer mais bonito. Mas que desta vez não estava mentindo, porque as coisas eram de fato mais bonitas do que haviam sido. Pensou no pai,
no homem que havia enxergado o que a terra escondia quando ninguém mais via, que havia guardado o segredo numa lata enterrada, como se soubesse que um dia alguém de sangue dele voltaria para desenterrá-lo. Ele não havia sido um pai presente. Não havia sido muita coisa como pessoa, provavelmente, mas havia deixado aquilo: a terra, as cartas, o caderno, a nascente, como quem planta uma árvore que nunca vai ver crescer, mas planta mesmo assim. Ela havia chegado a Carmo do Veredas com uma mala que não fechava e uma escritura que ninguém queria. Havia dormido no chão na primeira noite, plantado feijão com as mãos, pendurado uma porta com pregos achados numa lata enferrujada e ficado de cócoras à beira de um córrego, prometendo para ninguém em particular que estava disposta a ser testada. A terra a havia testado e ela havia ficado. "Mãe", disse Tomé, ainda esperando resposta sobre a comida. "Tem mamão maduro no pé lá." "Eu vi", disse ela. "Posso pegar?" Deolinda terminou o café, colocou o copo sobre o parapeito da varanda e se levantou. "Vamos pegar juntos", disse ela. E foi. Fim.